Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeira meditação do ano, né? Nossa meditação de relaxamento profundo. Deixa eu achar aqui como que eu coloco essa tela para gravar todo mundo. Aqui, eu estou clicando no botão errado. Eu e as tecnologias. As tecnologias e eu. Gente, esse primeiro essa primeira parte dessa nossa meditação de hoje, como eu estava explicando aqui, nós vamos fazer em duas partes. Então, essa primeira vai ser uma introdução à meditação, tá? Para que já fique essas informações para todas as outras práticas que nós vamos fazer ao longo do ano, tá bom? Eu trouxe aqui meu elemento de poder para meditar, minha raquete de matar pernilongos, né? Porque eu estou em São Paulo e é doido, né? São Paulo tem bem mais pernilongo da dengue do que na zona rural. Na zona rural não tem pernilongo da dengue. É uma doideira. Então, algumas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, que nós vamos desmistificar algumas coisas que contaram para nós que é meditação aqui no Ocidente, né? Talvez seja repetitivo para alguns de vocês que já praticaram algum tipo de meditação comigo, mas é extremamente importante para que nós tenhamos isso salvo, né? Como uma introdução mesmo à meditação, tá? Primeira coisa que eu quero trazer é que meditação é uma ciência, tá? Eu gosto muito de usar esse termo nesse momento que nós vivemos, porque a ciência é super valorizada, né? Então, eu já quero trazer essa desmistificação de que meditar é uma prática que envolta aí por muitos mistérios, porque as pessoas não se dedicam a conhecer. Porque uma vez que nós conhecemos, deixa de ser um mistério, né? Então, o que que é uma ciência? Uma ciência é algo que possui método e sujeito definido e que a gente consegue, a partir desse lugar, ter replicabilidade. Então, meditação possui replicabilidade, porque senão isso não era ensinado há centenas de milhares de anos, percebe? Ela só é ensinada porque existe replicabilidade, né? Então, todas as pessoas que conseguem imaginar conseguem também meditar. Esse é o limite, né? Porque muita gente diz: meditar não é para mim. Eu não consigo meditar. Eu arrisco a dizer que quem diz isso são as pessoas que mais precisam da meditação, né? Mas não é que a meditação não é para a pessoa. Talvez seja exatamente o contrário. A pessoa não seja para meditação, né? A pessoa não consegue parar para fazer esse processo de internalização, interiorização. Que esse é o grande ponto. Meditar não é ir para fora. Meditar é ir para dentro, né? Existe um livro muito incrível chamado A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, né? E que ele explica esse mecanismo da meditação. Como que esse processo, nós estaremos nesse vídeo hoje com os sons de fundo de São Paulo. Você está escutando aí o avião passando? Não? Que bom. Então, vai ser mais um desafio a nossa prática hoje para garantir se todo mundo vai estar né, atento e presente, né? Aonde ele explica o mecanismo que acontece no cérebro quando nós entramos em estado meditativo, né?
comumente, nós temos um cérebro que coloca todos não, vamos lá, que coloca esses sentidos que nós conhecemos hoje, que são 5, né? Sendo que na medicina chinesa fala-se sobre 46 sentidos, nós resumimos eles em 5 hoje, que são os sentidos para fora, né? Nosso cérebro, ele está o tempo todo prestando atenção nos estímulos de fora para dentro. Existe um lugarzinho no nosso cérebro chamado tálamo, que ele tem exatamente o tamanho da nossa unha do nosso dedão da mão direita. Né? Cada um tem um tamanho de unha de dedão. É uma parte do nosso cérebro que fica lá dentro, né? Vocês já devem ter visto aquele corte naquela lâmina lateral, assim, que mostra o olho de Horus, né? E mostra uma parte do nosso cérebro, aquela parte redondinha que fica lá no meio é o tálamo. O tálamo é responsável por prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, os nossos ancestrais, ao ir caçar, eles paravam e ficavam numa postura de prontidão, né? Para que a hora que o bicho passasse, eles estivessem pronto para agir. Só que durante todo esse tempo que eles ficavam aguardando, eles mantinham o corpo relaxado. Já pararam para pensar nisso? Hoje, às vezes, a gente ainda faz isso. Se você pratica alguma atividade física, algum esporte que precisa desse nível de atenção, jogos, né, que você precisa fazer um movimento muito rápido. O tálamo é o responsável por isso. Só que enquanto você não joga energia para fora, o corpo ele entra num modo de não gastar energia. Então, quanto mais focado você tá, mais presente você tá, o tálamo para de fazer esse processo de prestar atenção para fora e ele passa a direcionar a atenção dele para dentro. Então, olha que incrível que é isso. É um mecanismo automático do nosso bicho, se nós fazemos práticas que nos levam a esse lugar. E com o passar do tempo, o ser humano foi percebendo que, nossa, aconteceu alguma coisa ali. Na hora que eu estou aqui parado, prestando atenção em tudo, e aí, poxa, às vezes por um bicho passar ali na frente, o cara tá ali, né, com o arco pronto para a lança pronta para jogar. Ele vai ficar quanto tempo com aquela lança? Minutos? Talvez horas? Talvez dias? E se ele abaixar e o bicho passar até ele fazer assim, faz o barulho, perdeu a oportunidade. Então, foi se percebendo que enquanto se estava em uma postura muito atento, muito focado, muito presente, coisas aconteciam no universo interno. Sites, vislumbres, compreensões. E algumas pessoas mais malucas da sociedade começaram a querer investigar esse lugar. Assim se deu origem ao processo meditativo. É uma coisa biológica, todos nós temos essa capacidade, mas é como dirigir. Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Esse é o ponto, né? Então, de forma bem prática, como eu disse, todo mundo que consegue imaginar, consegue meditar. Né? Esse talvez seja o grande limite, porque
Tem pessoas que não conseguem parar e imaginar. De tanta ansiedade, de tanto deslocamento da presença. Essas talvez fossem as pessoas mais beneficiadas com a prática meditativa, mas são as pessoas que mais encontram barreiras, né, e dificuldade, não topam, né? O grande lance é que existe uma diferença entre imaginar e visualizar, que isso a gente vai ver ao longo das práticas meditativas que nós vamos fazer durante o ano, né? Imaginar é um processo de se ver fora da cena. Consigo me ver na cena acontecendo. Imagina que eu me enxergo de cima. Eu estou imaginando a situação, né? Visualizar é diferente. Visualizar é estar na primeira pessoa. Igual eu estou aqui, ó, vendo vocês, vendo essa tela, vendo cada uma das telinhas de vocês. Então, eu vejo a partir dos meus olhos. Não tem como eu ver de outro lugar. Eu vejo na primeira pessoa. Isso é visualizar. E aí é importante essa definição de conceito no início, porque vai haver práticas que nós vamos imaginar e vai haver práticas que nós vamos precisar visualizar. As visualizações, elas já são um estágio mais avançado da meditação. Nós começamos as práticas imaginando, para que a gente, ao ir trabalhando esse lugar, passemos a ter repertório para acessar isso, certo? O processo meditativo, ele nos coloca nessa observação dessas polaridades, nessa observação do fato, do que está acontecendo dentro e fora de nós. Então, todo o processo meditativo, ele começa com a compreensão de que nós não somos só o observador que visualiza as coisas, que enxerga as coisas num primeiro plano. Nós também, ao fazer esse exercício, conseguimos fazer um deslocamento de nós e sair desse plano do observador e ir para a realidade observável, seja para um objeto, né? Vamos supor, estou aqui olhando o meu objeto de poder da minha meditação de hoje aqui, da minha raquete, né? Então, eu, enquanto observador, a raquete como objeto observável, certo? Temos já dois sujeitos nessa prática. Existe um terceiro, que é a observação. Já é a relação entre mim, observador, com o objeto observável. A partir do momento que eu olho para esse objeto também interage comigo. Isso que está acontecendo, eu já pegar e usar para matar o pernilongo que passou, isso já é a observação, é o uso, é a interação entre ambos. Já forma uma triangulação, percebe? Aonde eu consigo estar me olhando enquanto observador, do ponto de vista meu, da primeira pessoa, visualizando. Eu consigo fazer um processo de deslocamento e tentar me colocar no lugar da raquete e me observar de lá para cá agora. É importante a gente fazer isso com coisas inanimadas, né? Porque a gente consegue compreender o fenômeno que está acontecendo. E existe esse terceiro ponto, que é o deslocamento, nem estando em mim, nem estando no outro, para um terceiro lugar, como se eu tivesse
observando o que está acontecendo. A observação em si. Eu me deslocasse para essa visualização, para essa imaginação de fora do que está acontecendo. E aí nós vamos ter o Tantra, o Vedanta, falando de um quarto lugar ainda, que é a observação da observação. E isso é o que a gente vai ter um vislumbre hoje, na prática de hoje já. Né? Porque uma coisa é a gente ficar ali fazendo fazer. Então, muitas vezes a gente vai precisar cansar o corpo para ficar nessa repetição, fazendo fazer, colocando um mantra, colocando uma contagem de japamala, né? Colocando uma repetição de um processo onde eu faço lá a contagem para deixar o corpo fazendo fazer, cara crachá, né? Para que eu abra espaço para a mente inconsciente se manifestar. E aí eu acessar esse lugar de eu não sou o observador, eu não sou o objeto observado, eu não sou a observação. Eu me distancio mais um nível e eu percebo essas três coisas acontecendo na cena. Entende? Parece muito maluco tudo isso. Mas a gente, na prática, a hora que começar a fazer, vai ir percebendo isso, né? Quando nós entramos em estado meditativo, o que a gente está fazendo é se colocando numa postura feminina, uma postura passiva, né? E vê só, quando eu estou falando que o feminino tem uma postura passiva, eu não estou falando sobre a mulher. É muito importante a gente deixar isso claro, porque quando o Ocidente pega e coloca homem e mulher para explicar o princípio yin e yang, né, feminino e masculino, quando coloca essa palavra feminino e masculino, e é a única que a gente tem no nosso idioma para falar, faz-se uma confusão danada, falando, isso é de homem, isso é de mulher, isso é feminino, aquilo é masculino. Não é assim. É sempre em relação a quê? Tudo tem um aspecto feminino e um aspecto masculino. Entende? Então, por exemplo, esta raquete. Enquanto ela está aqui paradinha, ela tem um aspecto passivo, certo? A hora que eu pego ela, ativo ela, ó, acende a luzinha, e ela eletrificou, ela já está com um princípio de acúmulo de energia. A hora que eu mato o pernilongo, ela se tornou yang. Entende? A mesma raquete. Porque sempre vai ser em relação a algo. Esse é o pepino. É que a gente quer cristalizar conceitos. E não dá para cristalizar conceito de yin yang. Quando a gente entra em estado meditativo, nós precisamos adotar uma postura de receptividade, de abertura, de não saber o que vai acontecer, sabe? De sustentar esse lugar de não saber. Isso é importantíssimo, sabe? Porque para a meditação acontecer, eu preciso saber que pode acontecer de tudo, inclusive nada. E aí eu preciso ir para a prática sabendo que não tem nada de errado com isso. Porque nós temos essa ideia com
um imediatismo, né? A questão do consumo, da hiperatividade, desse estímulo à ação o tempo todo, de achar que nós vamos fazer uma prática que vai revolucionar e transformar a nossa vida. E não é assim. Nós precisamos de tempo de prática. Nós achamos que ao ter um problema, esse problema é o que está destruindo a minha vida. E não é assim. Não tem nada de errado com o problema. O problema só está mostrando para nós coisas que antes não estavam no nosso radar. É uma consequência de um conjunto de comportamentos que nós tivemos ao longo da nossa vida. Causa e efeito. Ação e reação. Masculino e feminino. Percebe? É o trânsito da vida. Então, se nós iniciamos uma prática meditativa se colocando femininos, se colocando vou tentar sempre usar essa palavra, e não feminino, para que a gente não entre no equívoco de achar que é coisa de homem e de mulher, né? Nós precisamos adotar uma postura de abertura, de receptividade para fazer essa prática, qualquer prática meditativa. Quando nós estivermos lá no decurso daquilo que nós estamos realizando, o fazer vai ser yang, né? A atenção plena, a presença, a ação. Porque lá dentro está acontecendo um monte de coisa. Aqui fora a gente está paradinho. Quem olha a gente de fora fala, nossa, está imóvel. Mas aqui dentro de nós está acontecendo um monte de coisa. Esse é o grande lance. Meditação não é ficar paradinho, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Hum, mas para que tudo isso aconteça, a gente vai precisar se esforçar, ter um nível de diligência, sabe? De disciplina, de continuar ali, apesar de ser diferente do que eu esperava. É uma prática contínua que vai nos levando ao aperfeiçoamento e que a gente vai utilizando os benefícios dela diariamente, diariamente, né? É, é, é uma prática espiritual, sabe? Que foi apropriada pelas religiões. E aí se fica com essa ideia de que meditação é coisa da religião, né? Porque muitos dos lugares que perpetuaram a meditação são os templos religiosos. Hum, e é muito doido, né? Porque a gente passou a usar a espiritualidade para ter conquistas materiais, né? Só que o segredo está em perceber que a espiritualidade não é isso. Não é para me dar tranquilidade financeira, material, econômica, segurança, mas sim para me dar força
para mudar a pessoa que eu sou, sabe? Para me aprimorar, para me desenvolver, para criar maturidade, para permitir entrar em contato com essa pessoa feliz que já existe dentro de mim. Não está fora. Essa busca por recurso, estabilidade, por coisas fora, elas nos desconectam exatamente de como eu posso me dar tudo isso. E tá inteiro, carregando todas as minhas imperfeições, né? Carregando tudo aquilo que também é feio, também é doloroso, limitador. Esse sou eu inteiro, né? Então, toda meditação, ela vai, ela precisa para acontecer que a gente deposite o nosso sankalpa, né? Sankalpa é uma palavra em sânscrito que significa intenção, ao pé da letra, né? Se a gente não tiver uma intenção bem definida, a gente perde a oportunidade, sabe, da meditação acontecer. Ela até acontece, como uma ferramenta de relaxamento, de desconexão, né? Porque se a minha intenção for essa, ótimo. Que nem é. Hoje nós vamos fazer uma prática de relaxamento profundo. Então, qual que é o sankalpa dessa meditação? Relaxamento profundo, né? O sankalpa ele é mais do que só a intenção. Ele é qual é a transformação que nós estamos buscando, sabe? Como se fosse assim a oração que eu vou fazer. O que eu estou pedindo ali? O que eu estou buscando? Que estado de. E aí não é passivo no sentido de que eu vou receber. Não, eu vou fazer esse processo de abertura. Isso é onde eu vou me dedicar, né? Então, a primeira coisa para nós irmos meditar, e aí se vocês quiserem até fazer uma listinha aí de coisas imprescindíveis para meditação, é o Sankalpa. A intenção ela tem que estar clara e definida, para que a gente não fique girando em círculo. Porque senão a meditação ela vai virando um rame-rame. Você vai fazendo e falando, nossa, parece que isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Quando será que eu vou chegar, vou encontrar? Não. Se você já define um propósito, você vai lá e faz uma prática lidando com o seu propósito. Porque meditação não é não pensar em nada, igual nos contaram. Isso, inclusive, quem criou essa ideia é um inimigo da meditação. Né? A meditação vai nos dar várias coisas por acréscimo, que não são coisas que nós estamos buscando diretamente, mas que ao praticar esse processo de mudar o vetor do tálamo de fora para dentro, vai possibilitar que a gente conquiste algumas coisas por consequência. Então, vê só, a partir do momento que eu consigo sair desse estado de hiperatividade, né, de estar buscando, sempre prestando atenção fora, 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 e eu começo a direcionar isso para dentro, isso vai me dar mais controle emocional,
Isso vai aumentar o meu tempo de reação nas coisas que acontecem na vida. Isso vai diminuir o meu estresse, a minha ansiedade, vai me tornar uma pessoa mais calma, mais pacificadora, mais silenciosa, vai diminuir a quantidade de pensamentos, porque a partir do momento que eu aprendo essa triangulação, observador, realidade, objeto observável e a observação, eu consigo, a hora que as coisas estão acontecendo, me deslocar de um lugar para o outro. Melhora o meu nível de empatia, porque o abençoado me faz uma maldade, né? Me fecha no trânsito. Falo, putz, ao invés de eu já reagir do bicho, falar, seu desgraçado, abençoar ele, né? Eu me coloco no lugar dele. Falo, putz, será que esse cara viu? Eu acho que ele nem me viu. Hum, vou xingar alguém que nem me viu. Aí ele vai receber como uma violência minha para ele, entende? Aí eu falo, não, pera. E aí eu já me vejo de cima da cena, falando, olha, que ele fechou aquele e ele nem reagiu e tá tudo bem. A gente aplica isso no nosso dia a dia. Nós saímos desse lugar de ser sempre uma vítima do que acontece da gente, porque nós estamos presos no personagem. Olha a quantidade de coisas que a prática meditativa vai trabalhando na nossa vida. A gente começa a burilar isso. A gente burila o sujeito. A gente vai amadurecendo. Porque nós passamos a fazer um trabalho interno e não só o trabalho externo. O trabalho externo, inclusive, ele vai acontecer em consequência ao trabalho interno que nós estamos fazendo. Esse é o ponto, né? A prática meditativa vai nos trazer presença, ampliar nossa qualidade de foco, de determinação, vai nos trazer talvez uma das coisas mais incríveis, para mim, pelo menos na minha jornada de reflorestamento humano, é das coisas mais incríveis, que é a gentileza consigo mesmo. Porque a hora que a gente perde o foco em algo que a gente está fazendo, nós podemos presenciar a forma como a gente se trata. Como que eu faço para trazer o meu foco de volta? Eu continuo me chicoteando, igual eu fui chicoteado no passado, falando, porra, seu burro, né? Sendo duro consigo mesmo e falando, volta pra lá, aí, perdeu. Ou eu falo, opa, ó, parou de prestar atenção, volta, volta. E isso acontece o tempo todo. E nós perdemos o foco muito rápido. Atletas de alto rendimento conseguem manter um foco, pessoas treinadíssimas, piloto de caça, foco mais longo que existe é de 13 segundos. Doido, né? Aí perde foco e volta pro foco. Perde foco e volta pro foco. Esse é o ponto. Como que eu me recoloco? Como que eu me reequilibro? Como que eu busco a homeostase? Com dureza, braveza, rigidez, carregando os padrões? Ou é com tranquilidade, com calma, com acolhimento, com diligência? A gente continua voltando, mas agora de forma mais suave, com leveza, rindo de si mesmo. Então, isso tem a ver com essa postura que nós precisamos adotar para a meditação. A primeira coisa da postura é o sankalpa. Eu
e com uma intenção clara, que é, não importa o que eu encontre aqui, tá tudo bem. E aí eu tenho essa busca. Mas de hoje, nós vamos fazer uma busca por um relaxamento profundo, né? Poderia fazer uma prática, a próxima prática nossa, nós vamos ter práticas aí ao longo do ano diversas. Vai ter uma que é o encontro com a criança interna, os padrões emocionais, né? Vai ter uma que é relacionada à sexualidade. Então, eu vou lá buscar isso, outra relacionada ao luto. Então, a gente tem, né, o que nós estamos buscando, para não deixar que a mente se perca em si mesma. E aí temos a postura física, né? Meditar é um processo que a nossa cabeça precisa estar no alto. E o ideal é que ela não esteja apoiada. Então, eu posso, que nem eu estou aqui no sofá, né? Eu estou com as costas apoiadas, ó. Sentadinho, poderia estar com as pernas para baixo, ou aqui, dobrada, que nem eu estou. Mas é interessante que eu consiga manter uma estabilidade no relaxamento. Por isso que a gente não apoia a cabeça. Porque se eu relaxar o corpo inteiro, eu durmo. Então a gente precisa ter um nível de tensão controlado, que não gere rigidez e dor, mas gere estabilidade. E aí o controle do peso da cabeça faz com que a gente mantenha a consciência. Esse é o ponto. Já que é uma prática que nós fazemos para buscar consciência. E essa postura, ela não pode ser um impedimento. Então, nossa, tem que sentar em lótus. Não, eu quebrei esse tornozelo trocentas vezes, ó, no pé tudo costurado, cheio de cicatriz. Não vai rolar para mim fazer lótus. Eu faço aqui minha meia lótus, ó, tá ótimo. Ainda assim, se eu começar a ficar com dor nesse pé, eu desloco a perna para frente. Tem gente que vai fazer isso sentado numa cadeira, né? A postura não pode ser um impedimento. A gente precisa sair desse lugar de pegar pesado e atravessar o desconforto. Nós vamos ter um desconforto. O corpo vai ser um limitador. Mas a gente precisa ser gentil com nós mesmos. Principalmente as articulações do joelho. A gente não pode sentir dor no joelho enquanto a gente estiver meditando, porque a gente corre o risco de lesionar o joelho. Entende? Se você desliga, tem práticas que a gente desliga o corpo. Se você desligar e a articulação torcer, você faz uma lesão permanente numa articulação. Não tem por que a gente fazer isso. Então, o primeiro passo é a gente encontrar uma postura confortável, preparar o ambiente. Isso, a hora que nós formos fazer a nossa prática, na volta do nosso intervalo para essa primeira prática de hoje, eu já vou falar para vocês que essa é uma prática que nós não vamos fazer sentado na cadeira alta. Senta no chão, porque essa é uma prática que eu já tive alunos que caíram da cadeira, entende? E aí não é uma boa, né? Eu tive um aluno que sumiu o vídeo dele, aí me mandou mensagem horas depois, uma foto dele saindo do pronto-socorro com o supercílio costurado, que caiu de cara no chão, abriu o supercílio e correu para o hospital. Né? Não adianta falar comigo ali naquela hora. Ai, me ajuda aqui. Não, ajudo. Vai para o hospital. Pronto. É a maior ajuda que eu posso dar. Né? Então,
Essa é uma prática que eu vou falar mais sobre ela na hora que a gente voltar do intervalo, tá? Mas para Sankalpa, postura, prepara o ambiente. Isso faz parte da postura, né? Postura de meditação e com respeito para a prática e com abertura interna, organizar o ambiente, porque isso também é cuidado. Eu vou fazer uma prática que eu não posso ser interrompido por uma meia hora. Eu vou fazer na sala de casa, com criança passando, cachorro, gente me chamando? Não. Ah, eu não tenho onde meditar. Tudo bem, a hora que você tiver, você faz a prática lá. Entende? Você não vai fazer essa prática no trânsito, dirigindo. Entende? No meio da rua. Ficar sentadinho lá embaixo do parque com a bolsa na mão. O notebook. Alguém passar e roubar e levar embora. Não. Confia lá, mas amarre o seu camelo primeiro. Então, essa é a prática, né? Postura, organização do ambiente, do momento no dia. Ao longo agora do mês, antes da nossa próxima prática, eu vou sugerir alguns pequenos hábitos para a gente ir adotando umas 2 semanas antes da nossa próxima prática meditativa, para vocês irem percebendo como pequenas ações no dia a dia interferem numa prática meditativa. Tá? Terceiro ponto da meditação. Então, sankalpa, postura, o caminho que nós percorremos de ida numa prática é sempre o caminho que nós percorremos de volta numa prática. Isso pode ser tanto para o que eu estou imaginando, quanto para o que eu estou visualizando. A gente precisa criar no cérebro, quando a gente fala sobre essa plasticidade neural, sobre essas novas redes de conexão que nós criamos num estado não condicionado da mente, que é o que a meditação nos permite fazer, a gente precisa percorrer várias vezes aquele caminho para que a gente tenha uma nova rede estabelecida, né? Essa ponte de mielina que é formada entre a cabecinha dos neurônios, os axiônios. Para que isso fique estabelecido, a gente precisa usar. Se eu passar uma vez e não passar mais, vai fechar. Que nem um mato que eu abri. Fiz uma picada na mata, mas eu sempre passo pela estrada, a primeira chuva que der já fechou a picada. Então, isso é da mesma forma com essa autonomia que eu sempre falo que nós precisamos ter na prática. Então, às vezes, a gente escuta uma meditação, faz uma meditação de forma guiada, como vai ser essa prática que nós vamos fazer, mas enquanto você não estiver realizando com você, você não vai internalizar o processo. E você não vai estabelecer essa nova rede neural dentro de você. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é a picadinha na mata. Nós vamos abrir junto. Mas o que vai garantir que isso vire uma estrada aí dentro é o nível de utilização que você vai dar. Se você não fizer mais a prática, ela vai sumindo, certo? Eu costumo dizer que uma prática que a gente faz ouvindo alguém conduzindo a gente, nós vamos precisar fazer pelo menos umas 20 vezes depois para ela virar nossa. E a gente desmisturar disso que o outro nos trouxe.
15 a 20 vezes. Depende do nível de mistura emocional que a gente teve com aquilo que o outro colocou na gente, que a gente pegou do outro. Então é por isso que eu sempre falo que meditação guiada não é meditação. Ela está muito mais para hipnose do que para meditação. E é por isso que eu consigo conduzir alguns processos, mas aquela mudança de comportamento, aquele insight do emocional, a elaboração, a compreensão, eu não fico contando para vocês, olha, agora você entendeu isso, olha, agora você transformou tal padrão. Não. Esse é um processo que você precisa fazer. E é um processo que vai sendo aprimorado conforme vai se fazendo, né? Você vai tendo insights que vão sendo trazidos para o seu dia a dia. Então, aqui a gente, para finalizar essa primeira parte, essa primeira aula, a gente vai entendendo que a meditação, ela por si só, não é nela que vão acontecer coisas incríveis e fenomenais. Pode até ser que também aconteça, que a gente tenha visualizações de coisas assim inexplicáveis. Mas isso é bem menos importante do que vai abrir espaço para acontecer no dia a dia. Então, a meditação é uma prática que é para a vida, não é ali na hora que eu estou meditando. Porque senão, inclusive, a gente tem um problemaço, que é a vida está muito ruim, coisas horríveis acontecendo, estou num momento de enfermidade, de sofrimento, lidando com um luto, com alguma coisa muito desconfortável emocionalmente. E aí, quando eu vou para um espaço de meditação e eu entro num estado meditativo, tudo fica incrível. E aí eu tendo a fugir da minha vida e querer ficar sempre ali. E não é ali que as coisas vão acontecer. Mas ali, durante a prática, eu vou ter insights e eu vou trabalhar a abertura de determinados canais que no dia a dia eu vou elaborando, eu vou compreendendo, eu vou transformando padrões graças a essa prática que eu estou fazendo. E aí a gente começa a colher os benefícios reais da meditação e entender que, poxa vida, quero voltar para lá, mas não como uma fuga da vida, porque a meditação acontece na vida, entende? Isso é muito, muito importante. Hum, alguma dúvida, gente, nessa nossa primeira parte? A gente fechar com 50 minutos? Não? Se alguém quiser falar alguma coisa, aproveita agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá bom. Vamos sair então para o nosso intervalo e nós voltamos daqui a pouco